Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio, o de número 98. Uau, estamos chegando a 100 já. Do estudo do Livro dos Espíritos, uma obra fundamental da doutrina espírita, a primeira. Nós estamos na terceira parte já, no segundo capítulo das leis morais e estamos no capítulo da lei de adoração. Hoje nós vamos falar sobre sacrifícios, então sem demora, vamos lá. 669. Remonta à mais alta antiguidade o uso dos sacrifícios humanos. Como se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus? É o tipo de coisa que a gente fica se perguntando, né? Até hoje, ficar fazendo sacrifício de animal, sacrifício humano. Na Bíblia tem isso também, né? Então, como que a gente chegou nesse ponto? Vamos ver a resposta dos espíritos. Primeiramente, porque não compreendia Deus como a fonte da bondade. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Foi isto que os levou a imolarem primeiro animais e mais tarde homens. De conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor dos sacrifícios era proporcional à importância da vítima. Na vida material, como geralmente a praticais, se houverdes de oferecer a alguém um presente, você vai escolher sempre de tanto maior valor quanto mais afeto e consideração quiseres testemunhar a esse alguém. Assim tinha que ser com relação a Deus entre homens ignorantes. Então, quando nós tínhamos éramos muito materializados, né? O que a gente fazia? A gente entregava para Deus ou para os deuses o que tinha mais valor. Em algumas sociedades, se eu não me engano, da América Central, por aí, ou até da América do Sul, se imolavam as pessoas mais importantes, ou a filha do sacerdote, alguma coisa assim. Porque quanto mais importante era a pessoa, maior é o presente para Deus, assim que pensavam, né? E aí continuam as seguintes perguntas. De modo que os sacrifícios de animais procederam os sacrifícios humanos? Sobre isso não pode haver a menor dúvida. Então se começou a sacrificar primeiro animais. B. Então, de acordo com a explicação que vocês deram, não foi de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos? Olha que interessante essa pergunta, né? E a resposta, vai Zezinho. Não, originaram-se de uma ideia errônea quanto à maneira de agradar a Deus. Considerai o que se deu com Abraão. Com o correr dos tempos, os homens entraram a abusar dessas práticas, imolando seus inimigos comuns, até mesmo seus inimigos particulares. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifícios, nem de homens, nem, sequer, de animais. Não há como imaginar-se que se lhe possa prestar culto, mediante a destruição inútil de suas criaturas. É uma coisa muito simples de se entender, não é? Deus é o criador, ou a criadora, ou enfim, não tem, né? Gênero. De todas as coisas, por que ele se contentaria, ou ela se contentaria com morte, em sacrifício? Para quê? É a mesma coisa com dinheiro, né? Uma questão assim bem simples. Você acha mesmo que Deus precisa do seu dinheiro para alguma coisa? Eu vou dar o meu 10% de dízimo para Deus. Deus não precisa de dinheiro, Ele é o criador de tudo. Você pode ajudar alguma obra de caridade que ajuda outras pessoas, mas para de ficar enchendo o bolso de líderes religiosos ultrabilionários, para eles ficarem andando de helicóptero, jatinho, ir para Miami curtir as férias. Pelo amor, hein? Isso é ser trouxa. Abre o olho. Deus não precisa nem de dinheiro, muito menos de sacrifício. Aliás, é um contrassenso isso. Vamos combinar, né? É completamente fora do eixo. 670. Dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? Piedosa, né?
Tudo bem, se aquele sacrifício foi feito colocando a pessoa mais importante da comunidade para Deus, não sei quem, não sei o que lá. Então a pergunta é assim: será que alguma vez um sacrifício que foi feito dessa maneira piedosa agradou a Deus? Olha a resposta. Não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Sendo ignorantes os homens, natural era que supusessem praticar ato louvável imolando seus semelhantes. Nesses casos, Deus atentava unicamente na ideia que presidia ao ato e não neste. À proporção que se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que laboravam e que reprovar tais sacrifícios, com que não podiam conformar-se às ideias de espíritos esclarecidos. Digo esclarecidos porque os espíritos tinham então a envolvê-los o véu material, mas, por meio do livre arbítrio, possível lhes era vislumbrar suas origens e fim, e muitos, por intuição, já compreendiam o mal que praticavam, se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo para satisfazer as suas paixões. Isso me lembra um acontecimento que eu vi no noticiário. Só para você saber aí, nós estamos no meio da pandemia de Covid-19 ainda, né, SARS-CoV-2, e numa baita de uma onda da variante Ômicron. Talvez quando você está assistindo isso, já até passou, já está com outras variantes, enfim. Aí hoje é uma festa sagrada na Índia. E aí sabe o que passou na TV? Milhares, centenas de milhares de pessoas, por causa da religião, se aglomerando e se banhando no rio Ganges, que é um rio extra poluído, mas é um tal rio sagrado, colocando as vidas em risco. De lá muita gente vai morrer por causa da religião. Isso é um tipo de sacrifício também. Então, antigamente, né, se fazia sacrifícios, e mesmo que intuitivamente você sabia que aquilo não estava muito certo, mas era uma coisa assim que não podia deixar de fazer. Será que a gente não está fazendo a mesma coisa hoje com as religiões? Agora, falar uma coisa temporária, né? Temporal. Se cancelou carnaval em tudo quanto é lado do ano 2022. Beleza, mas não se cancela cultos, missas, aglomerações diversas em qualquer espaço. Compreende que é meio hipócrita isso? Ué, então por que o vírus só prefere o carnaval para se transmitir quando você tiver 10 mil pessoas trancadas dentro de um templo, de uma igreja? Ele não vai se transmitir? Né? Então a gente precisa crescer espiritualmente e parar de hipocrisia nesse sentido, tá? Continuando, 671. O que devemos pensar das chamadas guerras santas? E essa é para acabar. O sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminarem o mais possível os que não partilham de suas crenças, poderá equiparar-se quanto à origem ao sentimento que os excitava outrora a sacrificarem seus semelhantes? De novo, mais uma coisa temporal que eu tenho para dizer para vocês. O Afeganistão, nesse momento, está dominado pelo Talibã e por uma teocracia, né, muçulmana, do islamismo. Beleza. É o ponto em que se fabrica mais drogas no mundo. E o Talibã não fala nada porque eles ganham dinheiro em cima disso. E é prejudicial para todo mundo. Droga serve para as pessoas morrerem. Lá onde mais produz o ópio e eu acho que é a heroína no mundo. E o Talibã sabe disso, mas não faz nada. Hipocrisia que fala? Então, guerra santa, nenhuma guerra é santa, né? O que tem é o egoísmo das pessoas, dos homens, dos líderes religiosos que quer fazer com que todo mundo siga aquela determinada religião. Ora, ora, ora. Nós cristãos temos muito que se envergonhar. Por exemplo, o que nas aulas, né, a gente aprendia como algo bonito, olha, os jesuítas catequizaram os índios. Oh, que coisa linda, que maravilhoso. Foi um horror isso, porque eles tiraram a opção dos indígenas, né, não índios, indígenas, de terem suas crenças, e tinham.
e vivenciavam isso. Mas aí o homem branco chega numa terra que não é dele e resolveu que tinha que transformar todo mundo em cristão. Foi um horror, foi um extermínio das culturas locais. E até hoje isso acontece. Há casos em que os pajés, há casos não, a maioria deles, os pajés, que eram no seu passado os homens sábios, geralmente médiuns, mas tinham muita sabedoria de cura, né? Também com ervas, etc. e tal. Hoje eles são perseguidos. As suas casas são queimadas. Porque hoje tem as missões evangélicas que colocam na cabeça dos indígenas que o pajé é o demo, que aquilo é coisa do demônio. E continuam estraçalhando as crenças e as culturas dos indígenas hoje. Isso é ou não é uma guerra santa? Está acontecendo agora, em diversos lugares. O pior é que muitos que estão fazendo isso sequer se dão conta que estão estraçalhando, eles estão achando que estão levando um bem, a palavra de Deus, a Bíblia dos judeus, né? Porque não é livro santo e nem palavra de Deus, é uma Bíblia que é dos judeus e com acréscimos aí dos cristãos. Então olha como vai seguindo, caminhando aí as coisas, né? Então vamos lá ver a resposta sobre as guerras santas. São impelidos pelos maus espíritos e, fazendo a guerra aos seus semelhantes, contravêm a vontade de Deus, que manda ame cada um o seu irmão, como a si mesmo. Todas as religiões, ou, antes, todos os povos adoram um mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe deem. Porque então há de um fazer guerra a outro, sob o fundamento de ser a religião deste diferente da sua, ou por não ter ainda atingido o grau de progresso da religião dos povos cultos. Se são desculpáveis os povos de não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que Deus enviou, sobretudo os que não o viram e não lhe testemunharam os atos, como pretenderdes que creiam nessa palavra de paz, quando lhes ides levar, lá de espada em punho. Eles têm que ser esclarecidos e devemos esforçar-nos por fazê-los conhecer a doutrina do Salvador, mediante a persuasão e com brandura, nunca a ferro e fogo. Em vossa maioria, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais, como quereríeis que estranhos acreditassem na vossa palavra, quando desmentis com os atos a doutrina que pregais. Isso aconteceu muito primeiro com a Igreja Católica Romana, mas praticamente toda a religião fez grande estrago. E está fazendo grande estrago ainda hoje, né? Porque quer obrigar que o outro acredite naquilo. Ora, uma pessoa que nasceu, viveu e morreu e não conheceu Jesus, mas foi uma pessoa boa. Por que o problema? Por que essa angústia de ter que todo mundo conhecer Jesus? Fica quieto, Google. Obrigado, de nada. O Google começa a perguntar as coisas. Por que tantas guerras, tantos modos de forçar os outros? E antes de Jesus? Teve tanta gente. E as religiões não cristãs, que são a maioria do mundo, não conhecem Jesus. E está tudo bem. Entende? Ninguém precisa obrigar ninguém a conhecer nada, muito menos fazer guerra. Agora, a ala radical do islamismo, por exemplo, está tentando convencer à força, converter, né? Na guerra da Síria, por exemplo, os católicos eram persuadidos e são persuadidos a se converterem ao islamismo, porque senão morrem degolados. Fizeram árvores de Natal com cabeças de pessoas para forçar outras pessoas, seus familiares, a se converterem no islamismo. Entende? Não faz sentido. Não é esse amor que Deus quer que temos um pelo outro. Pouco importa o nome que tenha. Não faz diferença. 672. A oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha a seus olhos mais mérito do que o sacrifício dos animais? Já vos respondi, declarando que Deus julga segundo a intenção e que para ele pouca importância tinha o fato mais agradável. Evidentemente era a Deus que lhe oferecessem frutos da terra, em vez do sangue das vítimas.
Como temos dito e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito que a intenção é tudo, que o fato nada vale. Olha que interessante, né? Nem precisa ficar fazendo oferendas, não precisa ficar 5 horas rezando por dia, sabe? O que interessa é a sua prece. Você ficar repetindo fórmulas, não faz a menor diferença, a sua cabeça está lá na morte da bezerra. O que interessa é o que você tem no coração. O que interessa a Deus é isso. Não tem necessidade. Ele ou ela é criador de tudo. Não precisa dar de presente para ele ou ela algo que é dele e dela. Compreende? Fácil, né? 673. Não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las, aminorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário? E, nesse caso, o sacrifício dos animais, praticado com fim útil, não se tornaria meritório ao passo que era abusivo quando para nada servia ou só aproveitava aos que de nada precisavam? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor meio de honrá-lo consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isto que ele desaprove as cerimônias que praticais para lhe dirigirdes as vossas preces muito dinheiro. Porém, aí se gasta que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizei, em consciência, se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Olha, que bronca que os espíritos nos dão agora. Por quê? Está dizendo assim, olha, todo o dinheiro que vocês investem construindo coisa, construindo templos cada vez maiores, adornados. Se você já visitou ou já viu em vídeo o Vaticano, por exemplo, a São Pedro, a igreja, como é que chama, gente? Catedral de São Pedro. Você vai ver o quanto de dinheiro que está lá. E aí você fala assim, caramba, quanta gente podia matar a fome sem essa opulência toda, né? Obviamente que hoje em dia, como é que você vai vender uma Catedral de São Pedro para alguém? Não é isso, mas continuam construindo igrejas e templos a todo momento, achando que vão agradar a Deus, quando na verdade estão torrando um dinheiro enquanto muitos passam fome. Por que que os religiosos se importam tanto com pauta de costumes, acham imoral um monte de coisa, mas não acham imoral uma pessoa em condição de rua? Passa e acha que está tudo certo, é assim mesmo, Deus quis assim, né? Não se importam em serem carnívoros ou matar animais para sobreviver, quando a gente pode ter outras formas, e isso é muito individual, mas assim, entende que os valores estão todos meio manchados, estão todos meio quebrados. A gente precisa realmente dar valor àquilo que precisa ter valor, né? Deus não quer templos. Ah, mas como é que a gente ia se encontrar no meio da rua? Tá, beleza. Faça lá um barracão, nada de luxo, simples, confortável, que ninguém merece também, nem passar frio, nem passar calor, né? Mas para por aí. Para que essa cobiça de poder? Tá tudo resumido aí. Poder. Os líderes religiosos querem poder. Quanto mais, melhor. Por que não se contentam com uma igreja pequena, com uma casa espírita pequena, com um templo pequeno? Querem sempre construir algo maior. Ah, porque está vindo gente. Beleza, você tem internet agora, transmite online, as pessoas assistem de casa. Você não precisa mais de templos. Você não precisa mais de centro espírita grande ou, sabe? Você consegue chegar nas pessoas de outro modo. Então, não gaste dinheiro com isso. Faça campanhas e ajude as pessoas. Mas não fique torrando dinheiro para dizer que aquilo que é para Deus, porque não é para Deus. Deus não se importa com isso. Deus se importa somente com uma coisa, com o que vai no nosso coração. Maravilha, falei demais hoje, eu estou muito tagarela, mas enfim. No próximo episódio, vamos começar o capítulo 3 falando da lei do trabalho, e especificamente necessidade do trabalho. Será que a gente precisa trabalhar?
Eu te espero como sempre. Até lá. Tchau.